partir de agora nós estamos sendo gravados, como sempre, e hoje nós vamos falar sobre santidade. Bom, eu começo perguntando para vocês, o que que é ser santo, Natália? Fala aí pra gente, o que que é ser santo? Sua opinião, nossa humilde opinião neste momento, o que é ser santo para você? Viver em santidade, aquela pessoa que sempre busca sabedoria, justiça, sempre vive com o coração para Deus, aquela devoção para Deus, aquela pessoa que sempre é justa e humilde. Uhum. E Pedro, do que você tem a dizer sobre isso? Os santos é quem se dedica ao máximo a, a Jesus e chega mais próximo de quem foi Jesus. Muito bem. Eu vou pegar aqui uma passagem da Bíblia e eu vou deixar aqui no grupo para vocês. Gálatas 2:20. Deixa eu pegar aqui da Bíblia Ave Maria, porque eu não quero Bíblia protestante, né? Quero uma tradução da boa. Gálatas 2, versículo 20. Vai dizer, eu acho que é um versículo que diz muito bem sobre a santidade, né? O que que é ser santo? E vai dizer assim, ó, se vocês estiverem no WhatsApp olhando, na realidade pela fé. Pera aí, deixa eu pegar aqui pelo meu celular que fica melhor para eu acompanhar. Deixa eu Quer que eu colocar leia aqui. aqui, Felipe? Pode ler. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou, assim entregou por mim. Muito bem. Tem vários versículos, né, na Bíblia. Tem Levítico, né? Sede santos como Deus é santo. Sede perfeitos. Tem versículos do Evangelho também. Sede perfeito como vosso Deus do céu é perfeito. Jesus, ele nos exorta que nós temos que ser perfeitos. Mas a gente sabe que nós, humanos, pelas nossas forças, estamos longe dessa perfeição que é pedida por Cristo. E Cristo, ele nunca vai pedir algo que seja impossível para nós. Só que nós temos que prestar atenção. A gente teve uma aula sobre as heresias. Tem uma heresia que eu não sei se eu disse, que é a heresia dos donatistas. Eles acreditam que dá para a gente ser santo e perfeito apenas com as nossas forças humanas. Ou seja, a santidade ela é possível à natureza humana. E como ela é possível à natureza humana? Pelos nossos próprios meios, sem precisar de ajuda de Deus, sem precisar de ajuda de ninguém, a gente sozinho consegue chegar à santidade. Confere isso. Será que os donatistas estão corretos? Ou será que quem combateu eles foi Santo Agostinho? Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte: que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz de bom é porque Deus faz em nós. Ou seja, quem nós somos? Instrumentos de Deus. Que nós somos sem Deus? Desgraça, pecado. Mas a partir do momento que nós se convertemos a Deus, a nossa natureza humana recebe o apoio daquilo que a gente chama de graça. Graça. E é a graça de Deus que nos torna santo. Não é as nossos esforços e nem as nossas boas obras, apesar que as boas obras elas são uma manifestação de quem está vivendo a fé. Você pode ver que todos os santos eles fizeram boas obras, mas eles não fizeram essas boas obras porque eles tinham as forças humanas para fazer essas obras, mas porque eles colocaram a sua força humana em colaboração com a graça de Deus e fizeram essas boas obras perfeitas, boas, que
por serem tão perfeitas e tão boas, o santificaram. Mas é uma força que vem do alto. Vocês estão me entendendo? É uma força que vem do alto. Aí a gente entra nessa passagem. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Olha, vamos meditar esse versículo 19. Estou pregado à cruz de Cristo. O santo é aquele que toma sua cruz. Cristo tomou a cruz. Nós também temos a cruz do nosso dia a dia. Pensa na sua cruz neste momento. Qual é a minha cruz? Vou ser bem aberto aqui para vocês. Ansiedade com o momento do parto da minha filha, que pode ser a qualquer instante. Às vezes, o salário que fica muito apertado em relação às dívidas. Não tá dando ultimamente para juntar dinheiro, não tá dando para fazer grandes coisas. E o que é a cruz? Às vezes acordar 4 horas da manhã para trabalhar todos os dias, para manter a casa firme. O que é a cruz? Qual é a cruz do nosso dia a dia? Qual é aquilo que Agora vocês têm que entender que a cruz é aquilo que te santifica, certo? Quando Jesus subiu no Calvário com a cruz, ele abraçou a cruz e subiu a cruz sem reclamar. Você vê na Bíblia ou algum relato dos santos místicos Jesus reclamando: "Ai, essa cruz está muito pesada. Ai, está doendo muito." Vocês viram isso? E mesmo quando o Sirineu vai ajudar Jesus com a cruz, Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz, mas Cristo continua sofrendo. Não é porque alguém vai te ajudar que a pessoa vai tomar o seu sofrimento para ela. Não, é um alívio do sofrimento, mas não a sanação do sofrimento. Nós temos muitos sofrimentos da nossa vida hoje, não temos? E como que qual é a diferença de um santo de uma pessoa comum? O santo vai usar do sofrimento como diz Padre Pio, né? O sofrimento ele é uma catapulta para a santidade. Viver o sofrimento como Cristo, sem reclamar, e oferecendo tudo em favor dos irmãos. Eu ofereço esse sofrimento pelas almas do purgatório. Eu ofereço esse sofrimento pelas pessoas que estão no UTI com câncer. Eu ofereço esse sofrimento pela santificação do meu esposo, da minha esposa. Eu ofereço. Ou seja, o santo é aquele que oferece. E ele está pregado à cruz de Cristo. Porque ele sofre. Me fala a história de um santo que ele não sofreu. Pensa aí no seu santo de devoção. Acho que uma das primeiras características é o quanto que ele sofreu. Não é? Até os santos mais populares, São Jorge, ele foi morto, por exemplo. Ele foi martirizado porque ele era um soldado romano que não quis negar Jesus Cristo. Foi martirizado, sofreu muito. São Padre Pio, então, que eu tenho uma grande devoção. Meu Deus do céu, o cara, ele viveu 50 anos com as chagas de Cristo ardendo todos os dias na mão dele. Santa Teresinha teve tuberculose. Santo Tomás de Aquino, que também sou muito devoto, ele também sofria muito. Todos os santos e santas de Deus tiveram sofrimentos físicos, alguns não tiveram sofrimentos físicos, mas tiveram muitas provações, como calúnias, difamações. São Geraldo Magela, ele, pra você ter uma Santa ideia, Dulce dos Pobres, eu conheci. foi Santa Dulce, ela criou uma congregação, foi tirada da própria congregação e eu vi calúnias das pessoas da sua própria congregação que ela criou. E ela teve que viver como uma irmã humilde na própria congregação que ela criou e sem reclamar. A única preocupação dela era e os pobres. Ela não se preocupava com ela. Ela não se preocupava que estava sendo caluniada, difamada. Ela se preocupava com os pobres. São Geraldo Magela. Ele foi amigo de um grande santo chamado Santo Afonso Maria Ligório. Uma vez uma jovem, olha só a história desse santo. Uma jovem se apaixonou por ele e ele é padre e ele rejeitou, né?
Só que aí essa jovem começou a caluniar ele falando que ambos tiveram um caso, um caso de relação sexual. E ele era virgem, né? Aí ela levou esse caso até o seu superior, que era um outro santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório chegou e começou a falar: ó, tem essa pessoa caluniando você. E ele ficou calado, ele não se defendeu. Foi punido, foi humilhado, foi proibido de celebrar a missa e não se defendeu, não se defendeu. Um dia essa jovem viu ele sofrendo tanto, sendo humilhado. Os irmãos de congregação olhavam para o São Geraldo Magela e via ele e olhavam ele com cara de desprezo. E ele não se defendia, não se defendia, não se defendia. Um dia essa jovem se arrependeu, foi até Santo Afonso Maria e falou toda a verdade. Santo Afonso chamou o Geraldo Magela, falou que a verdade foi revelada e falou assim: por que, que você não se defendeu? E ele falou: é porque na nossa regra tá escrito que a gente não deve se defender, mas que Deus que defende a gente. Vocês estão entendendo? Olha só, diante de uma calúnia, diante de uma dor, diante de uma injustiça, a gente se defende demais. A gente tem, assim, horror a ser humilhado, a gente tem horror o sofrimento. Ou seja, esse horror que a gente tem a essas coisas demonstram a nossa fraqueza humana. E o quanto que a gente precisa da graça de Deus, porque você acha que São Geraldo ele teve forças humanas para negar todas, para suportar essas calúnias encaladas? Santa Dulce teve forças humanas? Não, eles eram pessoas de vida intensa de oração. Eles pediam a Deus a graça e ofereciam todas as suas dores. A Santa Dulce oferecia tudo pelos pobres. São Geraldo pelos pecadores. Aí você tá pensando, meu Deus, Felipe, é difícil esse tal de santidade. É difícil porque você está pensando agora como um ser humano comum. Mas, por isso que eu falo, por isso que eu comecei falando do donatismo. A gente precisa falar da graça de Deus que nos santifica. O versículo 20, o que é o santo então? Ele pede tanta graça de Deus que você que vai poder dizer, não sou eu que vivo. Eu peço tanto para, eu imito tanto a Cristo que não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. De quem é a santidade, na verdade? Quem é o santo por excelência? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus, a Trindade, Jesus Cristo. Eles são santos. E os santos participam da santidade de Cristo. Por quê? Porque eles não eles imitaram tanto Cristo, que Cristo que vive neles. Aí a gente vai lá por número 2013 aqui no WhatsApp. Pode ler para mim? Liga o microfone. É o primeiro, né? Isso, 2013. Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Para alcançar esta perfeição, empregue os fiéis as forças recebidas segundo a medida em Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo à vontade do Pai, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a sanidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja, com a vida de tantos santos. Muito bem. Primeira coisa, hoje muito se fala de vocação, certo? Ah, eu quero ser padre, ah, eu quero ser freira. Qual que é a nossa vocação, né? A primeira vocação que a gente tem é a santidade. Primeiro, nós nascemos nesse mundo para retornar para Deus. Então, antes de você pensar em casar, antes de você pensar no seu compromisso profissional, não tô falando para vocês desistir do casamento desde o compromisso profissional, não. Ó, entende o que eu estou falando.
antes de vocês pensarem que sua vocação é o casamento, ou sei lá, minha vocação é ser professor, a minha vocação profissional, né, no caso, ou ser cozinheiro, ou ser gerente de marketing, ou ser padre, ou ser freira, a gente tem uma vocação, a gente tem um chamado, o nosso chamado é ser santo. E como diz o catecismo aqui, a santidade é para um ou dois? A santidade é só para os padres e freiras? Teve uma época da igreja que o pessoal pensava que santidade só alcançava o grau de santidade quem fosse da vida religiosa, que colocasse hábito, quem fosse clérigo, né? Teve um tempo que tinha esse problema, né? No século XIX, principalmente, ali o pessoal pensava, né, numa mentalidade mais rigorista, principalmente da heresia do jansenismo, que é uma heresia que Deus é um cara carrasco, ruim, né, que poucas pessoas podem se santificar e que nem todas as pessoas poderiam alcançar a salvação. Essa é uma das heresias que tem aí, né? Mas o que que a gente pensa? Nós temos essa questão de que a santidade é para todos. Todas as pessoas são capazes de ser santas. Do pior pecador do mundo, se ele pedir a graça de Deus e ele seguir no caminho de santidade, ele consegue. Ele consegue porque Deus ajuda. Então, quando você olhar qualquer pessoa do mundo, mesmo por pior que ele seja, você pense, isso aí é um santo em potencial. Mas, o que que acontece? Livre-arbítrio. Você é obrigado a ser santo? Claro que não, você não é obrigado a ser santo. Você é obrigado a ser devoto? Você não é obrigado a ser devoto. Então, muitas pessoas são chamadas a santidades, e é aquilo que vai dizer: muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os que vão conseguir, e não porque é difícil ser santo, mas é porque você tem que se decidir que Cristo tem que viver em você. Mas muitas vezes a gente quer viver a nossa própria vida, né? A gente quer viver os nossos planos. Ó, primeiro eu vou chegar em tal meta, depois eu faço o que Deus quer da minha vida. Primeiro eu vou comprar uma casa, um carro, depois eu vou fazer um doutorado, depois eu foco nesse negócio de igreja. Mas quando chega no final da vida, não dá mais tempo de se santificar. Pode até se salvar, ó, tem uma diferença. Tem o salvo e tem o santo. As almas que estão no purgatório foram de pessoas que se salvaram, morreram sem estado de pecado mortal. O fato de você se confessar não significa que você é santo, certo? O fato de você ir na missa não significa que você é santo, porque tem muita gente que vai na missa, se confessa, não está em pecado, caso morra, vai para o purgatório, certo? Mas só entra no céu quem é santo. E essa santidade a gente alcança ou nessa vida ou na próxima, no purgatório, né? No purgatório, pelo sofrimento dos tornaremos santos. Aí sim, santificados, purificados, entraremos no céu. Agora, aqui nessa vida, quem é santo nessa vida, quando morre já vai pro céu direto. Certo? Quando morre já vai pro céu direto. Por quê? Porque nessa vida já se purificaram. Porque nesta vida aqui já viveram a vida de Cristo. Ora, eu vou apresentar um novo patamar para vocês aqui. A gente tava falando muito até isso aqui, por isso que essa aula tem que ser dada no meio pro final do Crisma, pro final assim, já estamos em novembro. Meu irmão, toda agora a gente falou sobre evitar pecado e estar em estado de graça. Mas presta atenção que isso aqui é o divisor de águas. É aquele momento que você tem que lembrar. Se confessar e estar em estado de graça é o marco zero. Não é a finalidade, mas é o começo. Tem gente que fala, vou me confessar e vou comungar e tá tudo certo. Beleza, você chegou na estaca zero. Agora, se você quer ser santo, esse é o primeiro passo. Não o fim da caminhada, mas é o primeiro passo.
E dali, os sacramentos, a vida de oração, as obras de caridade, as obras de amor, as obras de misericórdia e os sofrimentos deverão ser oferecidos a Cristo. E isso vai fazer com que você se torne uma pessoa sobrenatural. Já viu aquela pessoa que é de igreja? Tem muitas pessoas que você vê na igreja. Não sei se vocês vão entender o que eu vou falar. Tem pessoas que são na igreja, mas você vê que elas são comuns. São pessoas até miseráveis, assim. Mas você vê que tem aquela pessoa na igreja que o olhar dela é diferente. Que ela faz o bem, ela se doa. E sempre é aquelas mais humildes. Tem uma senhorinha aqui na igreja que aquela mulher, ela é uma mulher pobre, mas ela tem tanta esperança no coração. Nunca ouvi ela falar uma coisa ruim. E ela é uma mulher pobre. Um dia ela chegou no mercado pra mim, quando eu tava com a minha esposa, tava grávida do José. Ela me deu R$ 100. Não, vai fazer falta pra senhora. Não, não, é o meu presente pro seu filho. Uma senhora. É santidade, gente. A pessoa não pensa mais nos seus próprios desejos. Ela só pensa em agradar a Deus e amar a Deus. É só isso que o santo pensa: amar a Deus e agradar a Deus. Se eu vou ajudar o meu próximo, é porque eu quero amar o Cristo que está no meu próximo. O santo, ele vê na pessoa o Cristo. E olha só, o quanto que nós estamos longe de ser santos. Por isso, a primeira coisa que a gente deve pensar na nossa vida é nos santificar. Como diz o Evangelho de Cristo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Se nós buscamos a Deus, buscamos servir a Deus, ser santos, o resto é acréscimo. Deus, ele vai acrescentando. Mas aí, o que pode atrapalhar? Nossa ansiedade, a gente querer ter o controle de todas as situações, não deixar Deus agir na nossa vida. O santo, ele se abandona. E o que é este abandono? Como vai dizer Santa Zélia Martã, quando não podemos resolver um assunto, não há nada de melhor fazer do que se entregar nas mãos da providência do bom Deus. Eu não sei, eu não consigo resolver isso, Senhor. Mas não tem nada melhor do que deixar que sua vontade seja feita. O santo é como uma mãe, como a Santa Rita de Cássia, e só um santo vai entender a profundidade disso, porque a gente vai falar automaticamente: nossa, mas que horror, né? Santa Rita de Cássia, ela tinha 3 filhos que estavam indo pelo caminho do mal. Ela falou: Senhor, se esses 3 filhos meus forem pelo caminho do mal, eu prefiro que eles morram e se salvem do que eles vivam e vá para o inferno. Os 3 filhos morreram. O mundo de hoje ia ver o que nessa frase? Que horror, uma mãe que. Não, mas é uma mãe que sabe que existe uma vida muito melhor do que essa. E o que importa você viver como reis aqui e morrer e ir pro inferno? É melhor ter uma vida curta e santa nesta terra do que uma vida longa, próspera, pecaminosa e uma eternidade no inferno. Melhor ter uma vida miserável, santa, simples, e a gente herda o reino dos céus, do que uma vida longa, cheia de prazeres e vícios, cheio de orgulho, morre e você vai ser exaltado pelos homens, mas no céu Jesus Cristo vai dizer: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Olha, gente, a questão da santidade. Por isso que essa aula fica pro final, pros finalmente do Crisma. Vocês precisam entender que catequese não é o fim. Catequese é o começo. Quando vocês se casarem, quando vocês começarem a ter a vida de comunhão, aquilo ali não é o fim. Você não chegue no Crisma, ufa, finalmente terminei. Você só está começando, meu irmão. Você só está começando. E os santos, quando eles morrem, eles vão para o céu.
a gente pede a intercessão deles, certo? Então, olha só o que vai dizer o número 956, por gentileza, Pedro. Peraí. A intercessão dos santos, os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor, diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançarão, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos sereis mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Você sabe de quem é essa frase? Quero passar meu céu fazendo bem sobre a terra? Essa frase é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte, e vos ajudarei mais eficazmente durante a vida. Quero passar no meu céu fazendo bem sobre a terra. Esse número Felipe, 956 faz a gente refletir sobre a Felipe, questão do seguinte: percebeu aquela pessoa que é muito santa e morreu cedo? Felipe, Pensa. ela já sabia que ela iria ser santa em vida? Bom, eu acho que. Eu vou falar o eu acho, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, apesar de que existem vários graus de santidade que a gente pode alcançar nessa vida, certo? Tem um grau de santidade que é a sétima morada de santidade. Esse estágio de alma, aí é uma coisa muito mais assim, para quem gosta de estudar a teologia da santidade mesmo. Vai pegar lá o livro de Santa Teresa d'Ávila, chamada Castelo Interior, tem ali aqui em casa, e vai estudar as sete moradas da santidade. Quando você chega na sétima morada de santidade, você é incapaz de pecar. Santa Teresinha era uma santa de sétima morada, ou seja, ela já vivia aqui na Terra um parcial céu. E isso em meio à tuberculose, cuspindo sangue e sofrendo horrores. Mas a alma dela já estava tão unida a Cristo que ela já sabia que ia morrer e que, como ela já vivia essa comunhão com Cristo aqui na Terra, ela já sabia que isso só iria continuar no céu. E por isso ela fala: quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Mas assim, o seguinte. Quando ela diz, não choreis, eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida, significa a comunhão dos santos. Vamos explicar. Vamos dizer que nós somos santos e morremos. No céu, a gente não vai ficar lá comendo uva no cacho, deitado num divã, fazendo. Ou seja, no céu a gente tem trabalho a fazer. A nossa santidade, se a santidade na terra foi porque a gente sofreu, no céu a gente vai ter que trabalhar para que os outros que estão ainda na terra cheguem no céu também. Então, é isso que a gente chama de igreja triunfante. Lá no céu, os santos, eles estarão junto a Cristo, intercedendo ao Pai pela nossa salvação, pela nossa conversão. Só que os santos, eles têm uma diferença das almas do purgatório e de nós aqui. Eles têm muitos méritos. E eles acabam se tornando advogados nossos, intercessores, irmãos nossos. Por exemplo, se eu posso chegar e falar: Cristo, por favor, olha a minha vida e eu desejo para vós a cura de uma doença de uma certa pessoa. Cristo vai olhar a sua vida, vai ver o quê? Vai ver você, bom coração, mas um pobre pecador, cheio de pecado que tem que confessar. Aí você vai fazer o seguinte: Cristo,
Peço pela intercessão de Padre Pio a cura dessa pessoa. Padre Pio lá no céu vai falar: Cristo, olhe pela dor desse meu irmão. Veja se é de sua santa vontade que essa pessoa que ele pede seja curada pelos méritos que eu na minha vida, das chagas que eu carreguei, né? Padre Pio teve as chagas, pelos sofrimentos, pelas calúnias que eu suportei. Qual vai ser Cristo vai ouvir a quem? A você sozinho? Ou você sendo patrocinado por um amado, um santo que está lá no céu, que sofreu e foi fiel a Cristo nessa terra e por isso ele está aqui, ele está lá para interceder por você. Quem você acha que Cristo vai ouvir? O santo humilde ou você, pecador orgulhoso, que nessa vida só tropeça e cai? É óbvio, né? Por isso que a intercessão dos santos, ela é os santos com seus méritos. Isso está escrito no livro do Apocalipse, né? Que existia no céu uma multidão de pessoas trajadas com roupas brancas. Essas foram as que passaram pela grande tribulação. Tá lá no livro de Apocalipse. Passaram pela grande tribulação. E de noite elas clamavam ao Cordeiro, ao trono do Cordeiro, para que se fizesse justiça ao seu sangue. E isso fere a mediação de Cristo e os homens. Cristo é aquilo que eu te explicava no começo, né, antes de começar a gravação. Cristo, ele é o mediador de salvação. Por ele veio a salvação. Só que Cristo é cabeça e nós somos o corpo, a igreja. E como irmãos, nós devemos rezar um pelos outros. Se a gente pode, por exemplo, se eu posso chegar a você, Pedro, reze por mim. Direto a gente fala, ai, reze por mim, ore por mim, não faz isso? Se a gente, nesse mundo pecador, a gente reza pelos outros, quer dizer que no céu, onde eu vou ser mais, onde eu vou estar diante de Cristo, diante de Deus, eu vou ser o quê? Eu vou parar de interceder no céu, onde que eu vou estar na plenitude da minha santidade, diante da fonte da santidade, participando da santidade perfeita. Quer dizer que no céu eu vou ficar sentado comendo uva, vendo vocês se lascar aqui? Que sentido faz isso? Se eu posso fazer o bem aqui na terra, por que eu não posso fazer o dobro de bem no céu? Por isso que os santos, eles falavam, ó, no céu eu faço bem aqui nessa terra, mas no céu eu ajudarei muito mais do que aqui na terra. Inclusive, um pai de família, parece contraditório o que eu vou falar, um pai de família que morre, ele ajuda muito mais seus filhos no céu do que trabalhando sendo rico aqui na terra. No céu, vocês têm que entender que no céu a gente vai ter grande poder de intercessão. Tanto poder de intercessão que a gente vai poder comover o coração de Deus ao favor de vocês. E o que a gente vai oferecer para Deus? A gente não tem nada a oferecer, mas a gente vai ter os nossos méritos. Os mártires que morreram nas bocas dos leões vão ter uns sinais de mordida. Os que morreram queimados vão ter uma pequena queimadura. Os que foram flagelados vão ter a marca das chicotadas. E Cristo, ele, o próprio Cristo, depois de ressurreto, depois de ressuscitado, ele aparece com as 5 chagas. Por quê? Aquilo ali são sinais da redenção. Vocês entenderam? Então no céu nós teremos os méritos de todo o sofrimento que a gente suportou nessa terra. E esses méritos vão ser, não para a gente se gabar, ó, eu morri queimado, ó, eu fui devorado por eles, não. É para quê esses méritos? É para usar em favor dos irmãos que estão aqui na terra. Então peça a intercessão dos santos, sim. Peça sim as intercessões dos santos sem medo de errar. Porque quando você pede aos santos, vocês estão pedindo a Cristo. Quando você pede a Cristo, vocês estão pedindo diretamente a Deus Pai. Quando você pede aos santos, os santos estão fazendo o papel de um advogado. O criminoso ele pode se defender diante de um júri sozinho, pode ter uns mais habilidosos que podem querer se defender, mas se você tiver, quanto mais advogado você tem, melhor. Eu tô falando do mundo jurídico, aqueles caras que tem 4, 5, 7 advogados. Agora, quanto mais advogado, melhor. No céu a gente tem milhares de advogados que
pode falar, ó, não olhe a vida do Felipe, tadinho. Tão, ele é tão pequeno, ele, né? Agora olha a minha vida, interceda por Felipe, para que o Felipe veja, pela eficácia da intercessão dos santos, que existe vida sobrenatural e ele também se torne santo. E um dia aqui no céu ele fará o mesmo pelos irmãos na terra. Por isso que Santa Teresinha falará que passará o seu céu fazendo bem sobre a terra. Os santos anjos de Deus também participam disso, porque os anjos também são santos. E agora uma questão, as almas do purgatório também podem interceder por nós. As almas do purgatório, elas podem alcançar graças a nós. As almas do purgatório, elas não podem rezar por si mesmas. No purgatório, elas não podem rezar por si mesmas. É nós que tem que rezar por elas, porque elas estão ali na purificação, mas elas podem rezar por nós. Quantas graças eu alcancei pela intercessão das almas do purgatório? Porque lá elas estão se santificando, mas elas podem interceder por nós. Ora, se eu posso interceder a Deus por você aqui na terra, eu sendo pecador, no purgatório, essas almas que já estão no céu, só estão precisando passar pela purificação, já estão salvas, elas também podem interceder. A questão é, tem esse mito protestante que no céu a gente não vai fazer nada. Ou seja, a gente vai ficar lá no céu, lá numa colônia de férias, né? Ou seja, é como se a gente não tivesse mais nenhuma função de fraternidade estando no céu. Deixa tudo para Cristo, mas Cristo quis ter apóstolos, Cristo quis ter discípulos, Cristo quis ter igreja, Cristo quis que a gente uns ajudassem os outros. E não é possível que essa ajuda termine com essa morte aqui na terra. Se eu estou vivo no céu, ajudarei meus irmãos na terra. Como? Intercedendo por eles. Alguma dúvida nesse ponto? Lê para mim o 2683. As testemunhas que nos precedem no reino, especialmente aquela que a Igreja reconhece como santos, participam na tradição viva da oração pelo exemplo da sua vida, pela transmissão dos seus escritos e pela sua oração atual. Elas contemplam a Deus, louvam-no e não cessa de tomar a seu cuidado os que deixaram na terra, tentando na alegria do Senhor, foram estabelecidas à frente de muita coisa. A sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que interceda por nós e por todo o mundo. Olha o que a igreja está falando. Nós podemos e devemos pedir a intercessão dos santos. Quem está dizendo isso não é o professor Felipe. Quem está dizendo isso é a igreja católica. Os santos, eles em vida rezaram por nós. Depois da vida terrena, agora na vida eterna, eles continuam orando por nós. E outra coisa, não é só a oração deles. Os santos, eles são exemplos. Os santos não estão apenas para que nós peçamos a oração deles, mas também para que a gente imite eles, porque nessa vida a gente tem muitos modos de viver. Tem pessoas que vivem de maneira religiosa, padres, freiras, bispos, tem pessoas que vivem de maneira casada, tem pessoas que vivem de maneira solteiro e não casado, tem pessoas que vivem vários tipos de estados de vida. E muitas vezes a vida de um santo não inspira uma pessoa em certo estado de vida. Por exemplo, tem um santo que é o Santo Antão, santo eremita do deserto. Ele era eremita, ele vivia no deserto e ele vivia sozinho. Eu vivo casado. O que ele pode me ajudar? No combate ao demônio, porque ele foi um dos. Ele deu uma surra no Satanás. Santo Antão, ele socou Satanás na porrada, assim, na questão de vitória nas tentações. Mas fora isso, não faz mais sentido eu me inspirar em São Luís e Santa Zélia, uns santos casados, por exemplo,
que viveram no século XIX, portanto não tão distantes a mim, e que pelo seu exemplo de vida me ajudam, eu e minha esposa, a serem pessoas casadas e santas, porque eles alcançaram a santidade no casamento. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Agora, um padre que quer ser um padre fiel, olha os santos que eles têm como exemplo de vida. São Padre Pio, que eu já citei. São João Maria Vianney. Pra você ter uma ideia, São João Maria Vianney, ele é considerado o padroeiro dos padres, padroeiro dos párocos. Ele era um seminarista tão burro, que ele reprovou na prova de latim 5 vezes. Na época a missa era em latim, pra você ter uma ideia. Como que ele ia ser padre sem... E ele era tão burro que ele... mas ele era santo. O superior dele falava assim: "Para de ser burro. Como que você consegue ser tão idiota?" E ele baixava a cabeça: "É mesmo, eu sou burro. Me perdoa. Eu vou tentar de novo." Aí quebra as pernas, né? Uma resposta dessa, né? Normalmente, burro é você, sei lá o que. Não. E ele, humilde, ele só queria ser padre. Um dia, o bispo chegou nele, perguntou pro superior: "O que que esse cara tem de mais? Ele sabe rezar latim? Ele só o básico. Ele vai conseguir ler o missal? Só o básico. Mas o que que ele faz o dia todo? Ele reza o terço e ele fica orando o dia todo." Chegou o bispo, perguntou para o seminarista João Maria Vianney: "O que você quer fazer como padre?" Ele: "Eu quero celebrar a missa, eu quero rezar o terço, eu quero estar na cabeceira dos doentes e eu quero amar a Jesus Cristo." É o bispo: Pode ordenar." Ordenou o menino. O menino se tornou padre e mandou ele para a pior cidade da França. É uma cidade que só tinha bordel, gente degenerada, a igreja estava em pó. Ele chegou lá e a única coisa que ele ficava fazendo era ouvir confissão e celebrando missa. Ouvindo confissão, celebrando missa. Mas ele fazia jejum, ele dormia 2 horas por noite, ele comia. A sua dieta era só batata cozida. E ele fazia jejum, penitência, se flagelava até pela conversão da cidade. Resultado, no final da vida dele vinham pessoas de toda a França. Teve que construir até uma ferrovia para a cidade de Ars, né? Para a cidade de Ars, de tanta gente que ia ter com ele. Milagres que aconteciam. Tudo que acontecia. Ou seja, a igreja pegou a vida desse cara e colocou como exemplo para os padres. Então eu falei um exemplo de casado, um exemplo para os padres. Então os padres, talvez eles tenham que ser que nem Cristo. Mas como que eu posso ser que nem Cristo nesse mundo? Olha a vida dos santos. Os casados, eu tenho que ser que nem Cristo. Como que eu posso ser Cristo casado? Olhe para a vida de São Luís e Santa Zélia Martã, São Joaquim e Santa Ana, Santa Isabel, São Zacarias. Olhe para a vida de São Luís IX, que foi um rei casado. Olha os governantes. Governantes têm santos que eram reis. Que eles podem ver como que você pode ser santo estando num governo. Como São Luís IX, o rei da França, chamado pelo povo francês como pai dos pobres. Enquanto São Luís IX foi rei da França, nenhum pobre passou fome na França. Tem padroeiro pra tudo. Aí o pessoal, padroeiro disso, daquilo. Mas não é uma brincadeira isso não. É porque a vida da pessoa fez com que ela se tornasse padroeiro de um grupo de pessoas para essas pessoas buscarem inspiração e ser Cristo. Viver como Cristo. E como? Imitando a vida dessa pessoa. São Carla Cutis. Como que o jovem pode ser santo? Olha a vida dele, né? Olha o exemplo. Vocês têm alguma dúvida antes de trocar de sala? Não, Falta 3 minutos. Quero falar mais à vontade, então vamos trocar logo de sala? vamos. Vamos.
Tudo bem aí, Natália? Tá conseguindo entender a aula? Sim, super. Uhum. O Bartolomeu também tem santo, ó, São Domingos Sávio. Ele foi um santo criança, 12 anos de idade, morreu de doença, mas ele foi o padroeiro das crianças aí. Tem padroeiro de tudo, né? Tem. Mas de pessoas que viveram um exemplo cristão extraordinário, certo? Bom, 2030 é em igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza para a sua vocação da igreja, para que o cristão realiza a sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos, que sustentam no caminho. Da igreja recebe o exemplo da santidade. Reconhece-lhe a figura e a fonte na Santíssima Virgem Maria. Distingue no testemunho autêntico dos que a vivem. Descobrem-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que precedem a que a liturgia celebra no ritmo do santoral. Pessoal, o que esse número está dizendo? Pera aí, tá dando erro aqui. Deixa eu mandar aqui pro. Vamos ver se esse novo link vai. Que o Pedro tá com tanta dificuldade de voltar. Só um minutinho. Aí. Bom, o que esse número 2030 tá nos dizendo? Pedro, depois vai lendo 2030 aí enquanto eu vou explicando. Eu já li, já fiz a leitura, só para você que perdeu, tá? Vai lendo em silêncio aí. É possível ser santo sem a igreja? Não. Não tem como. Não é possível você ser santo sem viver os sacramentos. É possível um santo que é santo sem comungar? É possível um santo que é santo sem confessar seus pecados? Gente, é possível ser santo sem o batismo? E aqui a gente não confunda ser santo com pessoa boa. Pessoa boa, a gente, nossa, que bonzinho. Ele é bonzinho, ele alimenta os mendigos, olha, bonzinho. Ele tá fazendo o serviço de Deus. Mas ser santo é quando as pessoas fazem isso entregando tudo ao Senhor e oferecendo toda a graça, toda a glória a Deus. Porque um bilionário pode ser um filantropo, mas pode fazer da caridade, um motivo para sua promoção. Vai anular o bem que ele fez? Não. Pessoas estão sendo alimentadas e educadas pela caridade desses homens. Mas a questão é, isso o torna santo? Também não. Porque qual a intenção dele fazer o bem? Tá no coração dele. Mas o que torna a gente santo? A gente fazer o bem porque a gente sabe que a gente está fazendo a obra de Deus. Não, a gente não está fazendo por nós mesmos. A gente está fazendo por Deus. E eu posso fazer todo o bem do mundo. Mas se eu morrer em estado de pecado mortal, eu não entro no céu. Então, isso aí é um show de horrores, assim. As missas de sétimo dia, elas têm se tornado missas de canonização de pessoas. E o que é um erro. Um erro que comete os padres, um erro que comete os fiéis. A missa de sétimo dia, em vez de a gente estar pedindo oração pela alma da pessoa que morreu, lembrar das pessoas sobre a finitude da vida, não. Ele era muito bom, já está no céu. Já está no reino dos céus. Mas, gente, quem garante isso? Não é melhor que nós rezemos pelas almas? Não é melhor que a gente ofereça missas e sacrifícios pela alma daquele que morreu? Mas ele alimentava muitos doentes. Ele levava remédio para as pessoas. Ok,
Mas ele fazia isso por Deus ou por ele? Só Deus sabe. E a gente não vai julgar. Ah, eu não vou julgar. A gente também não vai julgar. Mas a questão é, isso significa que ele já está no céu intercedendo por nós? Esse é o mérito da questão. Ou seja, entre todos os santos são pessoas boas. Mas nem todas as pessoas boas são santos. Você tá entendendo o que eu querendo dizer? Tá entendendo? Todos os santos são ótimas pessoas, caridosas, perfeitas, maravilhosas, que lutam contra si e vivem uma vida em Deus. São João Paulo II vai dizer que o santo não é aquele que não peca, tá? Os santos eles vão senão os santos eles iam se confessar. São Dom Bosco ele se confessava todos os dias. Ele ia até o padre e falar os pecados do dia pro padre. Mesmo ele sendo santo de sétima morada, ele se confessava todos os dias. O santo não é aquele que não peca. São João Paulo II vai dizer: o santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que peca, mas que reconhece que Deus é misericordioso e luta para não pecar mais. O santo é aquele que peca, se arrepende e luta para não cometer os mesmos pecados. Luta para não voltar nos mesmos erros. Luta. E essa luta não significa vitória. Às vezes a gente vai estar lutando contra certos pecados, a gente vai cair várias vezes. Mas a questão é, eu me conformei com isso? O santo é aquele que, mesmo cheio de pecado, ele vai continuar confessando, e aos poucos, com a graça de Deus, ele vai vencendo pecado a pecado até não ter mais pecado para cometer. Por isso que a maioria das pessoas que morrem vão para o purgatório. Porque muitas pessoas morrem às vezes não em pecado mortal, mas morre com vários pecadinhos não veniais, não purificados, várias consequências de pecados mortais perdoados, porém não reparados, várias calúnias que nós fizemos e não voltamos atrás, não tentamos reparar a imagem da pessoa caluniada. A gente pode ter se arrependido, mas o arrependimento não significa que a pessoa vai ter a sua boa fama de volta. A gente não reparou, não devolvemos aquilo que roubamos, não devolvemos aquilo que pegamos emprestados e acabamos esquecendo, deixando aqui em casa e, poxa, tudo isso é um preço que a gente vai pagar no purgatório, certo? Por isso que a maioria das pessoas que morrem confessadas em estado de graça vão passar um tempo no purgatório. Mas muitas pessoas se santificam nessa vida ao ponto de não terem nada devendo à justiça de Deus. E não só não devem nada à justiça de Deus, como elas são tão generosas que elas ajudam Deus no seu projeto, sendo instrumentos da sua salvação. A salvação que vem de Deus, mas os santos eles são instrumentos dessa salvação. Se oferecendo como vítima. Muitas pessoas São Maximiliano, esse aqui, eu vou pincelando alguns trechos de História de Santos. São Maximiliano Maria Kolbe, no campo de concentração nazista, preso, passando fome. Uma pessoa fugiu do campo de concentração. Os nazistas, sempre que alguém fugiam, eles reuniam 10 pessoas para colocar na câmara da fome. E lá elas serem punidas por aquele que fugiu, morrendo todos eles sem comer, sem beber por vários dias até morrer de fome. Um pai de família caiu no chão porque ele foi sorteado, chorando, em lágrimas, dizendo: Eu não posso morrer, eu tenho 3 filhos para criar. São Maximiliano Maria Kolbe, ele se oferece para ir no lugar desse pai de família, para morrer no lugar dele de fome e de sede. E aí? A gente tá nesse nível? Não, não, eu morro no lugar dele. E outra coisa, não para aí. Dentro da Câmara da Fome, as pessoas começam a se desesperar. E São Maximiliano Maria Kolbe vai ali confortar aquelas pessoas, ou ouvir a confissão daquelas pessoas. E os nazistas, eles vão achar aquilo estranho, porque normalmente as câmaras das fomes, eles ficam ouvindo gritos de pessoas, e naquela câmara ninguém gritava. Aí eles abriam, viam que algumas pessoas morreram, mas elas não morriam desesperadas, porque estava lá um padre da Igreja Católica confortando eles na hora da morte, fazendo um conforto espiritual, falando de Cristo, perdoando os pecados.
E, no final das contas, todos morreram, menos Maximiliano Maria Kolbe, que milagrosamente, depois de 12 dias de fome e sede, ele ali, só o esqueleto. O pessoal tirou ele de lá e foram dar injeção letal porque ele não morria. Pegaram o braço direito dele e ele teve forças para falar: o braço direito não. Toma aqui meu braço esquerdo. Por quê? Porque enquanto você aplica no meu braço esquerdo a injeção letal, com o meu braço direito eu vou absolver e perdoar você do seu pecado. Então, São Maximiliano Jacob morre perdoando seus assassinos. Não só esse cara não deve nada a Deus, como ele é um instrumento de salvação. Ele se doou pelo próximo. Vocês estão entendendo que se confessar e reparar os seus pecados é só o primeiro passo? É só o primeiro passo. Que Deus, se você quiser ser santo, no seu estado de vida, Deus vai fazer grandes coisas. Agora eu falar, eu nunca vou fazer o que São Maximiliano Maria Kolbe fez, mas esse era o chamado dele. Qual é o seu? O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você faça para que você seja santo? Nem todos os santos que estão no céu fizeram coisas brilhantes que ficaram na história. Inclusive, tem santos que estão no céu que não são canonizados. A gente vai falar da canonização daqui a pouco. Que não são canonizados, ou seja, reconhecidos pela igreja. Mas como diz o Papa Bento XVI, há santos no céu que só Deus sabe o nome. Pessoas que viveram no total anonimato. Existe uma ordem chamada a Ordem dos Cartuchos. Monges que entram para fazer uma vida de reclusão e silêncio. Alguns santos em geral, eles não, quando eles morrem, o corpo deles não se decompõe. Já ouviu falar dos santos incorruptos? A santidade de vida daquela pessoa foi tão grande que a carne dela não se corrompeu. E você não consegue explicar isso. Um dia, no mosteiro cartucho, quando os cartuchos morrem, eles colocam-se em uma cova que não tem o nome deles, porque não importa quem você foi apenas um monge que se entregou por Deus, só isso. E depois foram fazer a exumação de um corpo de um monge que tinha morrido não sei quanto tempo, eles não sabiam, não tinham nome, lá eles não têm registro. E o corpo desse monge estava incorrupto. Levaram essa informação para o superior. O superior falou: ótimo, enterre de novo. Você não vai divulgar? Não, porque a nossa regra diz que nós devemos ficar em silêncio. E se o irmão está incorrupto, quer dizer que ele foi santo. E só isso que importa, que ele rogue por nós. Sem glórias, sem canonização, sem processos. Mas ele está lá no céu rogando por nós, certeza. A maioria dos santos que estão no céu não são canonizados. Nem todos chegaram à fama popular para serem canonizados. Às vezes aquela senhorinha que você conheceu, viveu e morreu, está lá no céu, no mais alto dos céus, intercedendo por você. 1477. Ah, outra coisa. Todos os santos eles tinham devoção por a Virgem Maria. Todos. Porque a Virgem Maria, ela é a rainha dos santos. A Virgem Maria, ela é ela das criaturas, olha, das criaturas ninguém foi mais santa que ela. Ou seja, ela foi fonte, assim como os santos são inspiração para nós, a Virgem Maria, ela é inspiração para todos os santos. Virtudes, humildade, entrega a Deus, resignação no sofrimento. A gente não falava que os santos sofriam, entregavam tudo a Deus? Quem fez isso melhor? De tudo aquilo que eu falei que os santos faziam, quem fez isso melhor que a Virgem Maria? Cita uma pessoa que fez isso mais que a Virgem Maria. Não há. Então a Virgem Maria, ela é espelho de santidade para os santos, para nós e também para os santos. E os santos se santificam tendo Maria como mestra de santidade. Maria é uma mestra de santidade. Ela ensina. A escola de Maria é uma escola de santificação. Por isso, todos aqueles que procuram a Virgem Maria
e fazem a devoção de Maria de maneira verdadeira, ou seja, aquela maneira que leva Maria, ela é mãe e ela apresenta o filho, né, Cristo, a Virgem Maria, e a sua intercessão é a mais poderosa de que todos os santos juntos. Imagina se o Jesus escutaria os, os santos pelos seus méritos, e agora imagina a Virgem Maria pedindo a Cristo: escutai a oração do Pedro Felipe, porque eu sou sua mãe. Que mérito tem? Que santo pode dizer que é a mãe de Deus? Né? Que santo que pode dizer que gerou o próprio Deus no seu ventre? Ninguém tem mais méritos que a Virgem Maria. Que santo pode dizer que entregou o Filho de Deus para ser imolado na cruz? A Maria faz uma entrega na alma, o que Cristo. Maria fica de pé diante da cruz, e eu tenho certeza que naquele momento ela falava pelos pecadores, por todos aqueles que precisam, o sacrifício do meu filho para a redenção do mundo. Que mérito os outros santos têm? Então Maria, ela é, por isso que a gente fala Santa Maria, santa por excelência. 1477. Por gentileza. Ligo. Tá um pouco lento meu computador aqui, filho. Uhum. 1477. Pertence igualmente a este tesouro o preço verdadeiro imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto de Deus as orações e boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que se santificam pela graça de Cristo, seguindo as suas pegadas e que realizam uma obra agradável ao Pai, de modo que, trabalhando pela sua própria salvação, igualmente cooperam na salvação dos seus irmãos na unidade do corpo místico. Então é só para encerrar essa parte dos santos como nossos exemplos. Os santos seguem as pegadas de Cristo e nós seguimos as pegadas de Cristo que seguem. A gente segue a pegada dos santos que. Ó, vamos lá. O santo está indo pelo caminho do céu. Você olha e segue ele e você vai junto com o céu, junto com os santos. Eles fazem boas obras que são inspiração para nós, certo? Fazem obras que são boas e realizam uma obra que é agradável ao Pai. Então, vamos lá. Nem toda obra de caridade ela agrada a Deus, certo? Ah, vou fazer uma caridade para com os pobres. Vou distribuir camisinha para todos. Assim, eles não vão ter filhos. Vai parecer uma caridade para o mundo, né? Mas para quem conhece a doutrina católica, isso é uma desgraça. Isso agrada a Deus? Se ficar distribuindo preservativo anticoncepcional por aí? De graça? Engraçado. Você vai nos metrô, tem lá a camisinha, mas não tem comida de graça para as pessoas. Não tem cesta básica de graça para as pessoas. Ou seja, o que, que o governo está querendo dizer? Não faça filhos, certo? Seja estéril, enquanto Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Vejam só. Assim, nós temos essa realidade. Os santos fazem obras que são agradáveis ao Pai. O santo, a principal preocupação de um santo é a salvação da sua própria alma. Os santos querem salvar a sua própria alma, mas eles fazem de uma maneira tão admirável que acabam nos ajudando a salvar a nossa. Quando o santo ele vive, ele coopera com a nossa salvação, porque a gente vai ver os esforços que ele faz para salvar a alma dele são tão frutuosos que saem do benefício dele próprio e chegam ao nosso benefício. Nós aprendemos com santos como se salva, como que a gente chega ao caminho da salvação. Por isso que não é à toa que São Paulo ele vai dizer, agora a gente entende que São Paulo ele não estava sendo egocêntrico quando ele disse: sejam os meus imitadores. Tem uma passagem que Paulo vai dizer:
Por que que ele não diz, imita Cristo? Por que que São Paulo está dizendo, sejam os meus imitadores? Porque São Paulo ele encontrou um método ali que era bom para chegar até Cristo, para salvar a alma dele, e ele tá aí, vem comigo, eu encontrei uma forma. Você está aí sofrendo para se salvar? Ó, eu encontrei uma forma, faça isso, isso e isso. Os santos, eles têm algumas fórmulas que podem nos levar para o céu. Algumas vão fazer sentido para nós, como, por exemplo, nós que somos casados, vamos se casar. A vida dos santos casados. Eu tenho um livro aqui em casa que chama Santos Casados, só de santos casados e exemplos. Ou não vão fazer sentido para nós. Eu não vou dormir 2 horas por noite e comer sacos de batata. Isso aí não é para a meu estado de vida. Mas o que todos têm em comum, todos os santos seguem a Cristo, a igreja, os sacramentos e amam a Virgem Maria. Certo? Seguem, ou seja, não importa se é casado ou se é solteiro, o santo, se é religioso ou se é padre, se é clero, né, vamos dizer, todos eles têm uma vida sacramental. Todos eles. E eles elevam o sacramento à dignidade da sua plenitude, a plenitude da eficácia. Se a gente viveu a vida sacramental de maneira perfeita, a gente vai ser santo. Não tem como. Não tem como você não ser santo se você vai na missa, comunga, confessa. Se não tá fazendo é porque não tá tendo bons frutos desses sacramentos. Tá indo de qualquer forma, tá confessando de qualquer forma, tá vivendo de qualquer forma. E agora a gente vai falar da canonização dos santos. Canonização dos santos. Pode ler para mim, Pedro? Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente o que esses fiéis praticam heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus. A igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está nela e ampara a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e santas foram sempre fonte e origem de renovação nos momentos mais difíceis da história da Igreja. A santidade é a fonte secreta e o padrão infalível da sua atividade apostólica e do seu dinamismo missionário. E vejam só, os santos, alguns deles chegam à fama popular e a igreja analisa se essa pessoa ela vai ser elevada à honra dos altares e será proclamada como um exemplo para nós. Esse processo a gente chama de canonização, que tem como objetivo falar: olha, a igreja reconhece que Pedro Felipe, ao passar por esta terra, viveu uma vida de virtude heróica, morreu em estado de graça e agora no céu intercede por nós. É a certeza de que esse Pedro Felipe não está no purgatório, mas já está no céu. Todos os santos que foram canonizados para a igreja é a certeza de que eles já alcançaram a plenitude eterna. E no céu rezam por nós. Mas como eu disse, a maioria desses que morreram não estão no céu, mas não foram canonizados. A igreja reconhece alguns por conta de que nós temos algumas informações que levam a crer nisso. E como que a igreja sabe? A igreja não vai no grito do povo, santos! Não. A igreja é criteriosa. Como que a igreja reconhece a canonização? Tem uns 3, 4 estágios. Primeiro, ela vai investigar a vida dessa pessoa e ver se ela não tem nada escondido. Nenhuma conversa escondida. Às vezes tantas vezes os caras, é santo, quando foi ver, tinha coisas na vida da pessoa que revelaram o contrário, que a pessoa não era santa coisa nenhuma. Tem uma história que está na vida de São Luís Maria Vianney, o cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, que tinha um padre que pregava tão maravilhosamente bem, que as pessoas iam na igreja ouvir a pregação dele. Ele pregava maravilhosamente bem.
E ele fazia questão de pregar em todas as missas, aquela pregação forte. E quando morreu, o povo tava assim: ele é santo, ele é santo, maravilha, ele é santo, santo já, chama o Papa, canoniza. São João Maria de Vianney disse que esse cara levantou do caixão. Isso acontecia antigamente, hein? E ele olhou pro povo e falou: parem de rezar por mim, eu estou condenado do inferno. Porque eu fui o mais orgulhoso de todos os padres, porque eu pregava com arrogância e me achava melhor do que os outros. E morri com esse sentimento e hoje estou no inferno. Nem tudo que reluz é ouro, meus irmãos. É algo como. Não estou falando que não foi santo, não é isso, não é o julgamento, não é isso, mas é o que vem acontecendo com o Padre Cícero, né? Ele ainda não foi canonizado, Isso, mas há uma forte devoção sobre ele. isso. E o padre Cícero, ele já foi reconhecido no primeiro estágio como servo de Deus. Ou seja, a igreja, depois, é que tem, padre Cícero tem tanta polêmica na vida desse homem, tanta história secundária que fonte não primária. Tinha gente que falava que ele era a quarta pessoa da Santíssima Trindade, coisa que ele rejeitava. Mas sabe, no Nordeste fez milagre, o povo do Nordeste tão sofrido, tão com pouca instrução que as pessoas começaram a idolatrar ele em vida e ele falava: "Não, gente, não é isso, dou a glória a Cristo", tudo isso, mas ele teve que se envolver com política. Então, a igreja demorou, ó, do sedição de Juazeiro, 1930 e pouco, até hoje, a sua morte, né? Cara, a igreja ficou pesquisando, vendo, separando o que era real da vida do Padre Cícero e o que era mito popular, que se misturou de uma maneira que muitos pensavam: não, nunca esse cara vai ser canonizado. Porque em vida ele fazia milagres, o cara ele tinha uma intimidade com Cristo extrema, ele foi uma pessoa que amava Cristo, ele era uma pessoa cristocêntrica e todo mundo que ouvia ele seriamente seguia um caminho de santidade. Agora teve, só que tipo assim, por ele se envolver com forças da maçonaria, contra, né, combatendo, com forças contra do governo, se envolver com política, ser prefeito de uma cidade quando não podia padre ser prefeito, né, se envolver com qualquer cargo político, aconteceu então de que ele morreu, e o processo dele sempre foi empacado porque a igreja tinha que pesquisar qual foi a intenção do coração dele em fazer tudo isso. Se ele queria poder, se ele queria prestígio. Então, hoje, Padre Cícero ele já foi declarar o primeiro estágio de você canonizar uma pessoa é: essa pessoa, ela morreu, ela tem virtudes heróicas, então é declarado bem-aventurado. E hoje você pode falar bem-aventurado Padre José Cícero. A igreja reconheceu que tudo que ele fez com virtude, tudo que ele fez com intenção boa. Mas isso significa que ele está no céu ou ele está no purgatório? Não sabemos. Bem-aventurado. Agora, por exemplo, a igreja vai agora ver dois milagres irrefutáveis. Irrefutáveis. No caso do Carla Cutis, teve um milagre no Brasil. Eu não lembro a ocasião do milagre, mas sempre é uma cura que os médicos não conseguem explicar e a igreja fala: é cura mesmo? Vai levar 15 médicos diferentes, 20 médicos diferentes, médico ateu, médico islâmico, e, ou seja, a igreja vai ver se esse milagre que foi feito pela intercessão do santo, ela é de fato um milagre, ou seja, algo que a ciência não consegue explicar, né? A ciência não consegue explicar. Depois a igreja, não satisfeita com esse milagre, vai declarar ele beato. Beato. E depois a igreja vai pedir um segundo milagre. E quando vem esse segundo milagre, que é a mesma coisa, irrefutável, não tem contestação, os médicos não conseguem explicar, coisas assim, sobrenaturais mesmo. Aí a igreja fala: realmente, não tem como. E vai lá, canoniza e se torna santo, né? Não é que se torna santo porque a igreja diz, a igreja só reconhece aquilo que já está feito no céu.
Então, Padre Cícero, pode ser que ele seja santo, Padre Cícero. Só precisa agora dos 2 milagres. E gente que tem milagre de Padre Cícero tem um monte. Agora tem que ser 2 casos muito fortes assim, que os médicos tenham provas assim, evidências que possam ser contestadas e mesmo contestadas por fontes imparciais, essas evidências sejam caiam no negócio de falar, caramba, não tem como, né? Não tem como, não tem explicação, certo? Eu ia colocar um negócio sobre as imagens dos santos veneração, mas a gente está mais que acostumado a saber que as imagens dos santos da Virgem Maria são representações deles, não são ídolos, e que a gente pode usar as imagens dos santos para nos lembrar da vida do santo, dos seus exemplos e pedir a sua intercessão, porque nós católicos nós rezamos com símbolos, então a veneração às imagens dos santos está tudo ok, não é idolatria. E se tem algum protestante que fala isso, ele não é ignorante. Ele é ignorante, tá? Já provamos isso em outras aulas, então não vou chover no molhado. É isso aí. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre a intercessão dos santos, a comunhão dos santos e o desejo de ser santos. Então, até a próxima aula.